Graças a Deus. Olá, queridos, estamos de volta com o programa Palavra Rema. Programa Palavra Rema, que é um programa de estudos da Palavra de Deus. E nós estamos falando nesta sequência sobre batalha, sobre guerra, né? Batalha espiritual. Se você não viu os programas anteriores, você vai aqui, vou pedir para o Daniel colocar aqui o nosso canal no YouTube. Você vai lá no nosso canal no YouTube, é PR José Carlos Oficial. Não achou como PR José Carlos Oficial, que é um canal? Procure PR José Carlos Francelino. Aí você vai ver lá a minha imagem lá. Vai lá, clica ali e se inscreva, querido. Se inscreva, ative as notificações, que você já está pronto e todos os dias você vai receber um devocional. Também vai receber aí o programa Palavra Rema, mensagem aqui do culto. Tem tudo lá no nosso canal, lá no YouTube. Tá bom? Então se inscreva lá e pegue os programas anteriores que estão lá. Olha só, para fazer esse programa comigo hoje, mais uma vez, nesta semana esteve comigo o pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, que Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, pastor Zé Carlos. Obrigado a todos que estão aí perseverando conosco nessa leitura da Bíblia, nesse estudo, nessa palavra rema, palavra que Deus tem compromisso com ela. E estaremos aí meditando naquilo que Deus vai falar conosco. Amém. Junto com ele, eu tenho diretamente de São Paulo, que está vindo para agora, está se fixando aqui, né? A família está chegando, a semana vai estar chegando a família aí. Pastor Ronaldo que está conosco, pastor da Assembleia de Deus, e esteve essa semana aqui conosco fazendo o programa. Pastor Ronaldo, que Deus abençoe. Amém, pastor José Carlos, Deus abençoe, pastor Carlos também. Deus continue abençoando os nossos ouvintes. Para mim é um prazer, uma alegria muito grande poder recomeçar aqui esse debate e colocar para os irmãos aquilo que a palavra de Deus tem subido ao nosso coração. É bom demais compartilhar da palavra de Deus, é uma alegria para nós e tenho certeza que vai ser de grande edificação para a vida dos nossos amados irmãos. Amém. Olha só, querido, vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo, que é tempo de você pegar caneta e papel e a Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus, né? Caneta e papel, você pega aí, que nós vamos estudar a palavra de Deus. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Queridos, estamos de volta, né? Estamos estudando a palavra de Deus. Estamos aí falando sobre guerra espiritual. Lemos Gênesis capítulo 3, versículo do 1 até o 6, até o 7. E estamos estudando esse texto, né? Sobre guerra espiritual. Primeira coisa que nós temos que entender, Satanás, ele bombardeia, o pastor ontem falou muito sobre isso, o pastor Ronaldo ontem, ele vem bombardeando a nossa mente. Em Gênesis nós vimos que ele bombardeou a mente de Eva com ideias malignas. Quer dizer, tudo que ele fez ali no Jardim do Éden, para que a queda do homem, ele foi o que? Trabalhando na mente. Tentando ela a ser semelhante ou igual a Deus. E isso que ele vem fazendo hoje nos nossos dias. Ele vem bombardeando a mente com ideias, com coisas, vai vendo, quer dizer, você vai, a primeira coisa que nós temos que entender é que ela viu que era agradável, não é que seja agradável, ela não experimentou, mas ela olhava que aquilo era agradável, e fazia bem ao coração, e não adianta dizer que o pecado é ruim, para a carne o pecado é bom, para a carne o pecado é bom, o pecado não é bom para o espírito, mas para a tua carne o pecado é bom. Eu tinha um cidadão aqui, que nós trabalhamos muito nessa área de recuperação de drogados, e a gente tinha aqui na igreja pessoas vindo, e nós recuperamos algumas pessoas que eram filhos de empresário, e houve uma época que muitos filhos de empresário nos procuravam para isso, e tinha um filho de empresário que veio, e uma conversa com ele, disse: querido, você não quer se livrar da droga, você quer se livrar da consequência que a droga traz, você não quer se livrar da droga, tu quer se livrar da consequência que a droga causa na sua vida. E muitas vezes, querido, as pessoas não querem se livrar do pecado,
eles querem se livrar da consequência do pecado. Então o que querem? Alguém que diga que o pecado não é pecado. Estão atrás de alguém que diga que o pecado não é pecado. Que é normal. Ou que é normal, que ameniza o pecado. Aí eles vão ficando ali. Permanece o pecado, mas tira aquela consciência do pecado. Então, quer dizer... É bom a pessoa ouvir de forma subjetiva, não real, que Deus perdoa. Eu ouço muito a pessoa errar e dizer assim, Deus sabe, Deus me conhece, entende? Então, estão tornando a graça, que é o favor imerecido, que é gratuito, barato demais. Barato demais. É de graça, mas não pode ser barata, né? A gente tem ela já, é garantido, mas teve um preço, e eu preciso reconhecer esse preço. Embora ela seja de graça para mim, eu não posso torná-la banal, né? Eu acho interessante, Paulo... Essa graça, quando diz que nós somos salvos pela graça, essa graça quer dizer o favor não merecido. Não merecido. Não é que é de graça, é o favor não merecido. Mas foi pago um preço. Foi pago um alto preço. E esse preço foi muito alto. Pedro fala isso, né? Pedro fala, não foi com coisas perecíveis que vos comprou da vossa vã maneira de viver. Não foi coisa de ouro, pedra não preciosa. Com sangue de cabras ou de bois. Mas foi com o precioso sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. É isso que nós temos que entender. Não é com coisas perecíveis, mas foi pelo sangue. Quer dizer, o preço foi pago. Não foi gastado, o preço foi pago. Quer dizer, esse preço foi o sangue de Jesus, de um justo, de um cordeiro justo, para nós sermos salvos. O pecado, ele faz, pastores, até uma doutrina, né? Uma doutrina que agrada muitas pessoas. Eu ouvi uma vez um americano dizer que a pessoa, uma vez salva, ela era salva para sempre. Existe uma doutrina que chama-se doutrina da predestinação. Quer dizer, você está predestinado. E isso, infelizmente, é mais uma mentira do inimigo para errar. Porque, veja bem, vamos lá. Deus chamou Moisés, certo? Correto. Deus não disse para Moisés que ele ia entrar na terra prometida com o povo? Sim. A promessa para a vida de Moisés é que ele levaria o povo na terra prometida. Moisés levou? Não. Deus mentiu? Não. Não. No meio do caminho, os seus atos mudaram a vontade de Deus para a vida dele. E muitas vezes, pastor, Deus tem vontades e Deus quer fazer algo na tua vida, mas os teus atos, através de coisas que você está fazendo, mudam o plano de Deus para a tua vida. Nós lemos um texto em Coríntios que dizia que as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortalezas são essas? Esse tipo de pensamento, de achar que a graça veio para cobrir qualquer coisa. A graça veio sim para nos trazer perdão, remissão, redenção. Porém, esta graça, ela só pode ser validada mediante arrependimento. Porque aquele que peca deliberadamente e amanhã ele vai continuar pecando, a graça não tem efeito sobre ele. Não existe perdão para o pecado premeditado. Quando nós olhamos lá para o texto que foi analisado de Gênesis, a gente percebe uma Eva que é confrontada e empurra para a serpente. A mesma coisa Adão fez empurrando para ela. E tudo isso começou por onde? Começou pela mente. A mente foi destruída pelas investidas de Satanás, quando na verdade a Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição dessas fortalezas. De que fortalezas são essas? Pensamentos que vêm contrário aos ensinos da palavra de Deus. Eu vejo o pastor Ronaldo e o pastor Zé Carlos que Satanás, ele criou em Eva um raciocínio. Porque ela era um ser puro para desejar aquilo que era contrário a Deus. Porque a pureza de Eva levava a servir a Deus. Mas quando ela deu ouvido a Satanás, o grande problema é a pessoa dar ouvido. Querido, preste atenção nisso. Parar para conversar com o diabo. Exatamente. Parar para conversar. Porque aí, o que Satanás cria? Satanás cria, com a habilidade dele, um raciocínio, uma vontade dentro de você, que ele está querendo desviar você da obediência. O propósito dele é desviar você da obediência de Deus, que é o segredo da salvação, o segredo da vida eterna, é você obedecer a Deus, como Jesus fez. Jesus, ele foi obediente até a morte.
e morte de cruz. E essa obediência a Deus, Satanás, num papinho ali com Eva, ele já disse, não. Ele arrancou dela a intimidade. Arrancou dela. Não foi assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore que está no jardim? Aí ela inocentemente disse, não foi assim não, dona Serpente. Deus falou que a gente podia comer de todas, mas aquela que está no meio do jardim, aquela a gente não podia comer. Ah, é assim, é? Não, querida, não. O fato dela ter dado ouvidos à serpente já gerou um comprometimento entre os dois ali, serpente e mulher, Satanás e ser humano. Aí negociaram e deu no que deu. É interessante, pastor, que quando nós observamos o texto, a gente vai perceber que essa fortaleza que foi criada ali, essa situação que foi criada em torno de todos eles, começou e iniciou sempre pelos olhos. Aí a gente percebe que, uma certa vez, eu falando desse texto com alguém, olha como o diabo vai criando essas fortalezas e esses bloqueios na mente de algumas pessoas. Alguém virou e disse assim, pastor, mas Deus não sabia que Eva ia comer aquele fruto? Deus não sabia que Adão ia aceitar também comer do fruto? Por que Deus não impediu? Por que se Deus estava olhando e sabia de todas essas coisas, por que Deus não parou esse evento? Para que o homem não caísse. Aí entra... Perguntas para desacreditar. São fortalezas que estão sendo criadas em torno da mente de algumas pessoas. As armas espirituais vêm para a destruição destas fortalezas. Quer dizer, se Deus viu e não se manifestou, ele foi omisso? Não. Deus foi soberano. Aí entra a soberania de Deus. Por quê? Nós estamos falando de reino. Iniciamos o assunto falando de reino. Todo reino tem um rei. Este rei chamado Deus, se ele intervisse naquela escolha do homem ou da mulher e dissesse, não coma, não mandei comer, não põe a mão, ele não seria soberano, ele seria tirano. Porque todo rei que governa através de ordens, sim, decretos, faz o que eu mando, porque se não fizer eu castigo, eu mato, isso exatamente, não é soberania, isso é tirania. O soberano não, o soberano ele dá as determinações, a pessoa escolhe fazer ou não fazer. Nós temos um livre-arbítrio. O nome disso, esse foi o plano de Jesus ter morrido na cruz, nos devolver a liberdade. A liberdade, sabe, a grande bênção da criação chama-se liberdade. Não libertinagem, liberdade. De você tomar as decisões que você quiser. Faça. Desde que sejam pautadas na vontade de Isso. Deus. Deus, ele cria mandamentos, Deus, ele coloca princípios e diz, faça. Então perceba, pastor, que essa fortaleza que às vezes é criada na mente de alguns, o camarada chegou a dizer que talvez Deus se omitiu na situação. Aí então quer dizer, Deus que tentou o homem? Não, foi o diabo. Olha o que o texto diz aqui em Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 13 a seguir. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, observe que a tentação, e acho que o autor de Hebreus vai dizer, que Deus jamais nos dará uma tentação que a gente não possa suportar, ou não permitirá que sejamos capacidades. Quer dizer, então, na verdade, o que eu entendo é o seguinte, em todas as situações, voltamos a dizer, o que as pessoas estão querendo é a fuga da consequência do pecado, porque pecado é gostoso. Como o pastor disse, pecado é bom para a carne.
né? E se não fosse, a gente não buscava o pecado. Ele não quer a consequência que traz. Não quer o que ele vai trazer depois, que é a morte. A consequência do pecado. Não, vou dizer o seguinte, nós vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Olha só o que falta aqui para nós, para o povo de Deus. O povo de Deus precisa ter um relacionamento mais íntimo com Cristo. Caso contrário, ele é enganado pelos falsos mestres. Olha só, pastor Calete, pega lá em João, capítulo 10, Jesus falando, versículo 3 até o 5. João 10. João 10, ele está falando sobre o pastor, versículo 3 até o 5. Olha só o que ele vem falando ali em João capítulo 10, versículo 3. Vamos lá então, João 10, versículo 3. Do 3 ao 5. Para este o porteiro abre. Será que eu não posso ler mais atrás para dar um contexto? Lê. Então, Jesus, o bom pastor, é o título, né? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Olha só, Jesus está falando aqui sobre aprisco. A diferença do aprisco para o curral. Eu já falei aqui, o que é aprisco? Veja bem, os pastores, nós estamos falando em Israel. Os pastores, eles saíam para a pastoria, para levar as suas ovelhas para comer. E levavam até dias. O caso lá de José, onde é que eles estavam, ele levou mais de 3 dias para chegar onde é que eles estavam, porque ele chegou numa situação e depois outro lugar era 20 quilômetros de onde ele estava. Quer dizer, isso nós estamos falando em época que você andava a pé. Então, era longe, levava tempo para chegar até onde as pessoas iam. O pastor ia. Iam vários pastores. Não iam um pastor, iam vários pastores, levavam para comer. Chegava lá, se reunia 5 pastores e faziam um aprisco. Um aprisco era um lugar que eles faziam seguro para botar as ovelhas. Quer dizer, naquele aprisco era fechado. E você for lá em Israel, você vai ver aprisco de 1,5 metro, e só tinha uma entrada. E todas as ovelhas se juntavam naquele aprisco. E se fossem 10 pastores, aí faziam de 2 em 2, ficavam na porta cuidando. Quando o ladrão vinha, o ladrão não passava pela porta. Porque pela porta ele tinha que passar pelo pastor. E o pastor conhecia. O que eles faziam? Eles tentavam pular do muro. Mas tinham que chamar a ovelha. Mas a ovelha, ela não via a sua voz. Ele não conseguia pegar a ovelha, porque ela não via a sua voz. Ela não atendia. Ela não atendia. Ela ouvia a voz do pastor. E o mais interessante, você conhecendo isso, porque depois, quando chegava de manhã cedo, está lá reunido lá 100 ovelhas. Era 10 tuas, 20 minhas, 15 do Carlete, mais 20 tuas. E nós chamávamos. E as 20 minhas vinham atrás de mim. Tu chamava e as tuas 15 atrás de ti. Por isso que ele está falando para o povo que conhecia isso. E por quê? Porque elas tinham intimidade com aquele pastor. E ela só ouvia a voz do pastor. Quer dizer, as ovelhas se juntavam, mas na hora de recolher cada pastor as suas ovelhas, ele chamava e aquele rebanho dele seguia ele. É bem interessante. Não se misturavam. Não se mistura. Não. Ela estava ali misturada. Sim, mas não. Mas na hora da chamada, cada uma se apresenta ao seu pastor. Seu pastor. Tem um vídeo muito interessante na internet,
Como que pastor é já viu? justamente ele chamando as ovelhas. Ele faz um som lá. Várias pessoas chamam. A ovelha não dá nem bola. Várias pessoas vão numa cerca e chamam. Isso. A ovelha não dá nem bola. Ele emite um som. Ele E as emite um pessoas som. vão copiar o som que ele emite. E várias pessoas estão chamando na cerca, as ovelhas não estão nem aí. Mas quando ele chama, elas se reúnem e vêm pertinho da cerca. Aí ele dispersa elas de novo, põe outro para fazer o mesmo som que ele fez. Imita a voz do pastor, faz o mesmo som, faz o mesmo grito, mas elas não se apresentam. Só se apresenta quando ele fala. E Jesus ele é a porta. Quer dizer, quando você não passa por Jesus, se você não passar por Jesus, Jesus diz o que é? Você é ladrão E salteador. Então não existe evangelho que não passa por Cristo. É. Agora vou mudar para você entender. O evangelho que passa por Cristo é o evangelho da cruz. Ele é a porta, ele é a cruz. Ele é ele é a- Ô, pastor, e essa porta do aprisco, ela é estreita, né? Passava. Tinha que eles fechavam para não chover. Então, baixava. Quando você for lá em Jerusalém, na porta das ovelhas, é uma porta que você se abaixa para passar. Sim. A porta da ovelha não precisava ser alta, porque a ovelha é baixa. Você se abaixava para passar. Jerusalém tinha várias portas. Quando falava na porta da ovelha, uma porta mais baixa. Se abaixava para passar ali. Ali era para passar o animal. Né? Então, quer dizer, nessa porta tinha uma porta. Nessa porta ficavam os pastores. Então, você avisava, a noite tem 4 vigílias. Uma vigília, por isso que a primeira vigília da noite, a segunda, a terceira, chegou na 4ª vigília da noite, chegou 3 horas da manhã. Vai das 6 até as 9, das 3 às 6. 18 às 21, das 21 até as 0, das 0 até as 3 da manhã, das 3 até as 6. Uma noite tem 4 vigílias. Por isso que você fala, quando você lembra a primeira vigília da noite. Então, você revezava, ficava uma vigília, outro ficava outra vigília, outro ia dormir, descansava, e cada um revezava a sua vigília para cuidar das ovelhas de todos. Quando elas entravam no aprisco, a ovelha era de todos. Todos cuidavam da ovelha. Ali não permitia que vinha animal, o leão ou qualquer animal que vinha à noite, eles não permitiam. Os pastores estavam ali para chamar os outros, para cuidar, não vinha. Então, dentro do aprisco era um lugar seguro. Era um lugar seguro nos campos que eles iam. Então, nos campos, eles construíam aprisco. E aquele aprisco, você deixava o aprisco ali, serviria para outro pastor. Diferente do curral. Então quando ele falou que a porta estreita era a porta que conduzia à vida eterna, ele estava falando, então, de onde as ovelhas... Tem dois contextos aí, Por que né? que ele usa ovelha? Por que ele usa ovelha? Ele usa ovelha porque era algo conhecido do povo daquela época. Sim. O povo daquela época sabia disso, sabia do aprisco, sabia da ovelha. Que ele estava explicando para o povo que é algo que eles conheciam. Sim. Então ele estava explicando ali algo cotidiano deles, que eles viviam aqui. Entendi. Né? Por isso que Jesus fala, Paulo fala muito, fala da ovelha, porque ali naquela região era muito agricultor. Porque, nós estamos falando disso há 2000 anos atrás. A economia, o que era? Era agricultura, né? Ou pastoreio, que não tinha indústria. Era o agro, né? Era o agro. Tinha que fazer. Paulo era diferente. Paulo não era nem agricultor e não era nem pecuarista. Paulo era fazedor de tendas. Né? Lembra que nas casas ele fazia muita tenda, tinha muitas coisas. Então Paulo fazia tenda. Ia para vários lugares e fazia tenda. Tanto é que ele fala que, quando ele fala para Romanos, ele escreve: não tem muito serviço aí para mim, eu não pude passar por aí, mas eu procuro visitá-los quando for à Espanha. Estou indo por quê? Porque aquele serviço daquela região, chegava, ele saturava, ele ia para outra região e ele trabalhava para manter o seu ministério. E ele diz: vocês sabem que eu nunca fui pesado por exemplo, muito pelo contrário, trabalhei para me sustentar e da minha renda ainda sustentei a obra. Então Paulo fala sobre isso. Mas a grande maioria era agricultor, ou era pecuarista. Porque eu lembro uma vez que Jesus falou sobre esse assunto de pastoreio. Ele disse que as ovelhas verdadeiras, né, ouviam a voz dele e para essa o porteiro, isso aí que você está falando, abria a porta, né, e o porteiro abria a porta e elas iam, né, seguindo o pastor verdadeiro, que é, no caso, Jesus, né? Então, o que precisa, querido? Nós precisamos ter intimidade com Jesus, para não ser enganado por falso mestre. Não ouvimos. E hoje, infelizmente, pastor, hoje tem muita gente ouvindo qualquer coisa. Como? Eles vão para onde? Na internet. Porque, infelizmente, querido, tem pessoas que querem fonte, não tem... Não sabe quem é, não sabe vida. Eu já vi, aí tem profecia para todo mundo. Deus fala com todo mundo.
As aberrações. Aí bota o nome no caderno. Agora está me ouvindo aqui o João. João, o que é isso, querido? Falta aprender, falta vir para eu ia até falar aqui um exemplo que eu tive, uma experiência que eu tive com uma ovelha, que ela via na televisão acontecer muitos milagres numa cidade aí do Brasil, né? Aí ela era uma pessoa enferma e ela ficou com vontade de ir até aonde estava aquele homem de Deus, né? Então, o que aconteceu? Aí ela veio até mim e falou: ô pastor, será que eu posso ir? Eu disse: claro, a senhora pode ir, a senhora tem liberdade, fique à vontade. Aí ela foi até onde aquele homem de Deus estava e ela não foi curada. E ela foi curada num dia que eu convidei as ovelhas para subir o monte. Que benção. Aí ela se prostrou diante de Deus e ela começou a orar chorando: ó Deus, e ali Deus se manifestou nela e eu cheguei a ouvir assim um estalo e ela depois ficou cheia do Espírito Santo e constatou que foi curada. Que Quer dizer, ela viajou, não foi curada lá naquele estado do Brasil que estava lá, a suposta cura que ela acreditava. Mas ali, num simples convite de oração no monte, ela chegou lá, se prostrou diante de Deus. Sabe por quê? E ali ela foi curada. Pastor Carlos, Pastor Ronaldo, nós estamos chegando ao final do programa. Que isso. Já. Pastor Carlos, obrigado, Pastor Carlos. Oh, meu Deus. Fica para o próximo programa, se começar assim. Meu Deus, na hora que está melhor. Mas é legal, bacana, é bom a gente meditar nisso. E muito obrigado aí pela oportunidade, pastor. Pastor Ronaldo, obrigado, pastor. Obrigado, eu que agradeço. Encerro aqui com um versículo de Paulo que ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9: porque uma porta grande e promissora ou eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. Nós estamos falando de porta, a porta é Jesus, essa é a porta da graça, grande e eficaz, que se abriu para todos nós, mas que nós não devemos esquecer que nesta porta eficaz que está aberta para a nossa vida, há muitos adversários. A guerra não acabou, ela só termina quando chegarmos no céu. Queridos, eu quero orar com você, e agradecendo você por estar conosco. Vamos orar? Senhor, meu bom Deus e meu Pai, neste momento, Deus, eu quero chegar em Tua presença. Fizemos aqui o programa Palavra Rema. Espírito Santo. Pai, estamos estudando sobre batalha espiritual. Pai, agora eu quero apresentar a vida deste irmão, desta irmã, desse que está conosco. Pai, que esta palavra falada aqui possa encontrar neste coração uma terra fértil, Deus, para que neste coração ela possa produzir o seu fruto. Que esta semente que estamos lançando aqui, a semente da Tua palavra, encontre neste coração uma terra fértil e que possa produzir muitos frutos, ó meu Deus. Meu bom Deus e meu Pai. Deus, assim eu te louvo e te agradeço. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Jesus. Graças a Deus. Meus queridos, estamos chegando em um final de semana. Eu quero convidar você para ir a uma igreja. Procure uma igreja aí mais perto da sua casa. Se você puder, quiser me dar a honra de estar conosco, eu estou aqui na rua Antônio Cílio Dutra, número 62, no Santuário da Família. Temos culto neste domingo, um grande culto da família. Vou estar ministrando a palavra de Deus e quero convidar você para estar conosco. Não puder, procure uma igreja perto de você, esteja aí adorando a Deus. Querido, muito obrigado. Queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Queridos, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um ótimo final de semana na doce paz do Senhor Jesus Cristo.